precisou assistir essa videoconferência para verificar a aula e foi lá no portfólio, onde tem no site dos professores lá? Não. Deixa eu ver se alguém aqui responde. Até agora ninguém falou nada. Não, ninguém. Não, eu acredito que não, porque como vocês, a maioria que eu vejo aqui sempre está aqui na videoconferência, então não precisa recorrer ao vídeo gravado, né? Poucos talvez que perdem a aula precisam ir lá no vídeo gravado. E ele fica tanto no site não, ele fica tanto no canal da escola, canal do YouTube lá da escola, fica gravado lá, e também fica no portfólio, no site, que ficam os professores lá, ok? Mas vamos então ao que interessa. Deixa eu pegar aqui o conteúdo. Vamos ver o conteúdo dessa semana. Aliás, por falar em conteúdo dessa semana, eu não vou abordar exatamente as questões, vou falar mais do assunto mesmo para tirar as dúvidas, porque às vezes vocês não fizeram ainda e para não dar resposta, sabe? Vamos lá. Assunto de hoje. Nós vamos falar sobre a questão atmosférica, né? A atmosfera todo mundo aqui já conhece, certo? Se for falar atmosfera, qual a palavrinha pequena que a gente lembra? Palavrinha de duas letras. Oi, palavrinha com duas letras. Falou atmosfera, lembra-se de? Ninguém escreveu, ninguém falou. Vamos lá, um de cada vez. Não sabem? Palavra com duas letras. Falou de atmosfera, lembra-se. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Só me dá um ok. Sim. É porque eu achei que estava gravando e tinha travado aí para vocês. Oi, tá, ok. Então, gente, alguém responde aí. Sabe quando a gente fala atmosfera, o que a gente está representando na Terra? Uma palavra com duas letras. Ar? Isso. Palavra ar. Ar. Eu falo igual a vocês. A palavra ar ou ar. Os paulistas falam ar. Ar. O carioca falam ar. Os manezinhos aqui, o pessoal da Santa Catarina do litoral também falam. Ô, professor, é a Oi. apostila do terceiro bimestre? É a apostila do terceiro bimestre. Sim, que é o volume 3. Então a palavra ar, já que foi a Rihanna que falou, né, Rihanna? A palavra ar, né, Sim. que tem com esse sotaque lindo aí, ar. Eu tenho dificuldade de falar trecho, né? O pessoal fala trecho, ar, mas acho legal. Eu falo ar. É o sotaque chamado de caipira do Brasil. Ar, porta, mas ar ou ar é a mesma palavra, tá bom? Então vamos lá. Atmosfera. Quando a gente comenta sobre um assunto que é muito difundido e que está presente no nosso dia a dia, nós temos que começar a entendê-lo, certo? E como que a gente vai entender algo que é invisível? Pois é, por que é invisível? Consegue ver o ar? Alguém consegue ver o ar? Alguém consegue Não. apalpar? Alguém consegue pegar o ar? Não consegue, né? Mas a gente tem que acreditar que ele está ali. Aí você vai falar, bom, acho que tem alguma coisa aqui nesse ar. Porque se não tivesse os gases nesse ar, nós não teríamos muitas coisas na Terra. Exemplo. Aliás, vou pedir para vocês, alguém me fala, se não tivesse alguns gases, o que não poderia acontecer na Terra, por exemplo? Vamos ver se alguém sabe. Dá um exemplo para o professor aí. Ó, se não tivesse o gás tal, não teria tal coisa na Terra, ou não poderia acontecer. Oi? Não ouvi, desculpa. Cortou. Professor, Sim.
Se não tivesse o... Como é que é? É o... Peraí, só um minutinho. Normal. A gente dá uma esquecida às vezes. Alguém escreveu no chat, deixa eu ver. Se não tivesse ozônio, a gente teria mais vulnerabilidade para pegar câncer. Ah, tá falando do gás ozônio. Muito bem. O ozônio, ele é um protetor, né? Ele faz uma proteção ao nosso planeta em relação à entrada da radiação solar. Então é verdade, isso mesmo. E já que você falou do ozônio, tem um muito importante que é do mesmo elemento que forma o ozônio. Porque o gás ozônio, ele nada mais é do que três moléculas do gás, aliás, do gás não, do elemento químico oxigênio. É o O3. E qual seria o outro gás que é ligado a esse elemento oxigênio que é importante? Essa tá fácil, hein, gente? O próprio oxigênio. Hidrogênio. Não, o próprio oxigênio. O2 é o gás oxigênio. O O3 é o gás ozônio, certo? Se a gente for pensar, qual que é o mais importante em escala de sobrevivência? O mais importante é o gás oxigênio, tá? Mas não quer dizer que o ozônio não seja também, mas o gás oxigênio, sem o gás oxigênio no planeta, já esquece de vida, de ter vida. Então, uma das coisas que fazem com que a Terra tenha possibilidade de seres vivos, justamente é isso, é você ter o gás oxigênio para as funções do organismo do ser humano, do ser vivo, enfim. Outra coisa, outro gás importante que parece ser um gás, digamos assim, que é prejudicial ao planeta, mas ele tem uma grande importância. É o gás carbônico. Sai, mosquito. O gás carbônico, ele é formado por uma molécula de carbono e duas moléculas de oxigênio, CO2, ou é conhecido também como dióxido de carbono, certo? Vocês vão aprender tudo isso em química. É muito legal. Eu gostava muito de estudar os elementos químicos, as moléculas, os gases, enfim. É muito, muito legal quando você aprende. Então, assim, para a geografia, a gente não traz muito a parte específica, química, física. A gente traz mais o contexto para a gente entender como que isso vai afetar no espaço geográfico. Olha que legal, né? Às vezes vocês não entendem assim para que serve uma disciplina, essa matéria, uma ciência. Então nós emprestamos, digamos assim, um pouco da química. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Muita gente já reclamou, alunos já reclamaram fazendo, às vezes, quando tem enquete sobre falar sobre os professores, reclamaram assim, o professor fica falando de química, de física na aula, mas eu trago isso para enriquecer a aula. Eu trago um pouco da ciência, né, ciência biológica, ciência da química, da física, para, através disso, você entender o que acontece no espaço geográfico, que é o nosso objeto de estudo. Então, vamos lá. Falei um pouco do oxigênio, falaram sobre o ozônio, falei sobre o gás carbônico. O gás carbônico, CO2, ele é importante para manter a temperatura da Terra, tá, equilibrada, no sentido de que não vai sair muito o calor da Terra. Quando os raios solares, vão ver na minha mão aí, quando os raios solares eles entram, né, passam pela atmosfera e tocam a superfície do solo, das rochas, das plantas, enfim, quando ele atinge uma superfície sólida, ou até a própria água do mar, e dos rios, oceanos, né? Então, o que acontece? Ele vai gerar calor, né? A radiação solar, ela se transforma em uma radiação de ondas de calor, certo? Esse calor da Terra, ele simplesmente começa a subir na atmosfera, porque o ar quente é mais leve. Já, sabe como você prova que o ar quente é mais leve? É só quando você
vê um fogo, uma fogueira. O fogo ele vai para baixo ou para cima? É óbvio, né? Acende um isqueiro. Quando alguém que fuma ou vai acender uma fogueira, acendeu o isqueiro, a chama vai para cima. Ah, mas eu quero que ela vá para baixo. Você virar para baixo, o que que acontece? Alguém pode falar aí? Não sei se você Queima o dedo. queima o dedo, porque a chama volta, ela volta a ficar para cima. Não Sim. importa a posição que você coloca, a chama vai sempre para cima, porque o ar quente ele é mais leve, ele tem a tendência de subir, mesmo tendo a força gravitacional, ele supera essa força da gravidade e quer subir. Então, o que acontece com isso? O calor da Terra quer sair, quer subir, mas aí existem gases que protegem, seguram esse calor. Um deles é o CO2. É o que mais provoca esse efeito chamado de efeito estufa. Você já deve ter estudado em ciências, talvez. O efeito estufa, ele cria uma camada de gases que não permite a saída do calor da Terra. Aí, por isso que falam assim, então é por isso que no planeta Terra você não pode queimar muitos tipos de combustíveis e madeira, porque você vai gerar maior efeito estufa e o aquecimento global vai aumentar. Né? Já ouviram muito falar sobre isso? Olha o aquecimento global, olha o aquecimento global, não vamos fazer queimadas, não vamos desmatar. Por que será, já que a gente está falando do aquecimento global e do efeito estufa, por que será que tem uma relação entre queimada, desmatamento e o aquecimento global? Não, a queimada é óbvio, né? Porque você vai gerar muito calor e também vai gerar CO2. Se você queima, você libera CO2. Mas vamos falar do desmatamento. O fato de eu tirar as florestas. Vamos lá, vou pegar, cortei toda uma floresta enorme. O que que isso vai prejudicar, né? O que isso pode acarretar para o planeta? Alguém gostaria de falar? Pode falar. Não tenha medo de errar, todo mundo está aprendendo. Se alguém quiser digitar assim o que está acontecendo, pode digitar. Se alguém quer falar no áudio, pode falar, tá bom? Pelo menos perguntar alguma coisa, uma dúvida disso aí que eu estou falando. Ô, professor, pode repetir? É que tinha um monte de passarinho quando o professor estava falando e eu não consegui entender. Os passarinhos estão cantando bem aí. Mas vamos lá. A pergunta foi assim: por que o desmatamento, a retirada da vegetação natural, por que ela provoca o aumento do aquecimento global? Por que que essa situação ela pode aumentar, ela pode provocar o aumento do aquecimento global? Vamos lá para a resposta, já que ninguém conseguiu elaborar uma resposta, não tem problema. Talvez vocês não se recordam disso ou não aprenderam mesmo, mas vamos entender. Eu falei anteriormente que eu vou até mostrar uma imagem aqui, ó, para vocês. Deixa eu compartilhar primeiro. Não, pensei que já estava aparecendo. Oh, tá difícil de apresentar a tela. Tá, agora vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Então tá, olha só. Nós temos aqui uma imagem que é sobre as camadas que tem dentro da atmosfera. E aí, aqui nessa primeira camada, vocês já estão estudando aí, que é a troposfera, ó, parece que tem um ovo aqui, né, ó, claro, é a gema, representando, na verdade, o Sol, a nuvem. O que que acontece? Aqui nessa parte é onde nós temos as principais atividades eh, atmosféricas acontecendo, as atividades, os fenômenos meteorológicos, os gases, a maioria dos gases está presente nessa parte mais baixa da atmosfera. E quando você tem um desmatamento, você vai ter árvores que estavam vivas, certo? Que estavam tirando o gás carbônico do ar e transformando em oxigênio. E
transformando também em carbono. O carbono fica armazenado na própria planta, no tronco da árvore, nos galhos, nas folhas. Então, quando uma árvore está viva, né, quando um vegetal está vivo, ele pega água, sais minerais do solo e também pega o gás carbônico e a luz solar para fazer a fotossíntese. Você já deve ter estudado ou lembrado um pouco disso. Quando a árvore, quando ela faz a fotossíntese, né, ela vai fazer a liberação de oxigênio e água também. Então, olha que interessante. Quando você tem árvore no planeta, bastante árvores, você vai ter mais oxigênio e umidade no ar. Ela libera água também para a atmosfera. Então, se você vai numa floresta como a Amazônia, por exemplo, você fica suado o tempo todo, você vai ficar pingando de suor, porque é quente e porque tem muita umidade que as próprias plantas liberam. Agora, se você vai num deserto, é quente também, mas você pode até suar, porque você tem água dentro do corpo. Mas fora, você sente a boca seca, os olhos começam a secar, nariz começa a sangrar, porque falta umidade no ar. Entende? Então, o que acontece? Quando você tem uma área desmatada, sem árvores, você tem menos umidade no ar e, principalmente, também você diminui a retirada do gás carbônico. Então, quando você tira a floresta, digamos assim que você tem um, 1 milhão de quilômetros quadrados ali de floresta. Pensa que se cada árvore dessa consome, vou chutar um número, consome ali 1.000 metros cúbicos de gás carbônico. O que vai acontecer? Vai ter 1 milhão, aliás, 1 bilhão a menos de metros cúbicos de gás carbônico que vai ser retirado se acabar aquela floresta. Não se preocupe com esses números, só estou inventando esses números. Mas o que é interessante entender? Que quanto mais você tira a floresta, mais principalmente as árvores, mais você permite que que o gás carbônico fique no ar. E quanto mais gás carbônico fica no ar, mais acontece esse efeito chamado efeito estufa. E aí o calor não consegue sair. O calor da Terra fica preso, aumentando. Aí começam as catástrofes. Derretimento das calotas polares, as montanhas que têm neve no topo começam a perder. Existe um monte, uma montanha na África chamado Kilimanjaro, que com o passar dos anos ela está perdendo a, a, a capa de neve que tinha no seu topo, no seu pico. Vai diminuindo cada vez mais. Por quê? Por mais que é mais alto, vocês vão aprender isso daqui a pouco, mais à frente, por mais que é mais alto e é frio, você tem muito aquecimento global, isso prejudica o próprio planeta, entende? Conseguiram compreender, gente? Eu quero uma resposta de vocês para ver se vocês entenderam a importância do gás carbônico, das árvores, da atmosfera. Só dá um ok para mim aí. Pode ser no chat, pode ser Sim. falando. Se alguém não entendeu essa relação, fala também. Fala, não entendi, professor, por que é importante não acontecer o desmatamento. Mas é simples. Resumindo, de tudo que eu falei, eu tento explicar de várias formas, mas resumindo, é assim: tirou a árvore, tirou a vegetação, tirou a floresta, você vai, é, você vai diminuir a capacidade do planeta absorver o gás carbônico do ar. Ou seja, e o ser humano não para de produzir, as indústrias principalmente. Se ele produz, ele queima. Geralmente as indústrias usam fornalhas, elas queimam. Queimando alguma coisa, geralmente libera gás carbônico para o ar. Então pensa, tirou a floresta. Opa, tenho quantidade de gás carbônico ali. Aí eu queimo as coisas. Indústria, carros, enfim, queimadas, vai mais gás carbônico. Não tem aquela floresta porque eu derrubei, não vai absorver tanto o gás carbônico, certo? Ah, mas não é a floresta que produz o oxigênio que a gente respira. Isso é verdade.
Muitos podem pensar assim, e já ouviram falar que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque ela produz o oxigênio para o mundo inteiro. Isso é errado. Eu aprendi há muito tempo atrás, né, quando eu estudava, na idade de vocês, assim, eu aprendi, nunca mais esqueci. Quando o professor falou assim, ó, não, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Ela tem a sua própria sustentabilidade ali, ela se sustenta com o oxigênio que ela mesma produz para ela. Mais ou menos assim. Durante o dia, a árvore produz oxigênio, libera oxigênio. Só que à noite não tem sol, não tem fotossíntese. Então ela tem que pegar esse oxigênio para sobreviver durante a noite, a falta de sol. Então você imagina se tivesse uma bomba nuclear, ou então um meteoro que caísse na Terra, como já tem relatos, estudos, aliás, que já aconteceu, que foi o fim dos dinossauros, quando se cria uma grande nuvem de poeira na atmosfera e não entra os raios solares, a primeira coisa que acontece, frio, vai esfriar. Segunda, as plantas não vão ter fotossíntese. Então, vai ser uma disputa que a planta vai ter com oxigênio, vai começar a diminuir. Enfim, muitas coisas, muitas catástrofes podem acontecer quando se fecha a atmosfera com a poeira, digamos assim. Muito bem, eu acho que eu concluí o que eu falei, né? Vamos lá então. Agora eu gostaria de saber se alguém que está estudando ali o conteúdo da atmosfera tem alguma dúvida em relação às atividades que eu proporcionei para vocês. Eu passei uma atividade. Quem está fazendo impressa tem o texto das camadas atmosféricas, né? E tem a apostila também, que é importante ler. Gente, se vocês quiserem fazer um resumo, eu aconselho. Por que o resumo? Ontem eu tenho lido um livro aqui em casa e eu sinto a falta de. Eu gosto de ler primeiro, e depois eu quero ler de novo e fazer o resumo. Eu aprendo duas vezes mais assim. E vocês vão aprender também. Usa essa técnica que eu estou falando para vocês. Se vocês lerem o texto, lê de uma vez só, começo ao fim. Pode ler uma leitura rápida, não correndo, mas rápido. E depois você volta a ler com atenção e vai fazendo, grifando ali no texto e anotando algumas partes interessantes do lado, assim. Pode ser na própria apostila ou pode ser no caderno. Vocês vão ver o quanto vocês aprendem. Talvez aqui já tenha gente que faz isso, já anota, já faz um resuminho. Eu não digo copiar texto, tá? Não é assim para copiar os textos, para ficar. É para você fazer, copiar assim, algumas partes, alguns tópicos importantes, características. Professor, Oi, pode eu falar. faço assim, ó. Eu vejo a videoconferência e quando o professor vai falando, eu vou às vezes grifando o que eu acho importante. Ah, tá, mas o vídeo que você fala é aquele que eu passo lá no Positivo On, né? O link do vídeo. Isso, explicando. Vídeo aula, certo? É, legal. Assim é bom, porque ali no vídeo, na verdade, eu não faço também uma aula completa, falando de tudo que tem no assunto. É também o que é mais importante, o que é principal para vocês. Daí vocês vão ter que ler, porque o professor não vai falar tudo que está na apostila, né? Geralmente ele fala o que é mais importante para aquela atividade, para aquele assunto. Aí aqui nessa videoconferência a gente vai completando o conteúdo, certo? Agora, algumas pessoas também que não têm acesso à internet vão receber em casa os vídeos para assistir as videoaulas, né? O que é mais importante? É nós sempre tirarmos Como? dúvidas. A escola, ela está disponibilizando algumas maneiras para quem não tem internet conseguir assistir as videoaulas, né? Eu não sei, a diretoria está elaborando um plano lá para isso, a Secretaria de Educação. E aí eles vão conseguir assistir a videoaula dos professores, vai ficar gravada no aparelho, num tablet, no computador, enfim, para eles conseguirem assistir as videoaulas durante a semana, certo? E aí, assim, por que que vocês, aliás, por que que é importante fazer um resumo? Quando você anota as informações, o teu cérebro, ele dá importância para aquilo. Eu já falei isso nas aulas, se eu não me engano, no começo do ano.
Quando você anota, o teu cérebro vai falar assim, ó, opa, isso é importante. Eu vou fixar o olhar sobre essas informações. E ele acaba registrando. Lembra que eu falo da tarefa? Ah, por que que na aula a gente explica e depois pede uma tarefa, uma leitura em casa? Porque daí o teu cérebro vai captar aquela informação como sendo importante, ok? E como eu estava falando ali anteriormente, é assim, se você estuda pela apostila, assiste a videoaula e faz a atividade, já é de uma forma completa de você aprender. E ainda eu conheço alunos que ainda vão pesquisar, né? Que ainda pega também outros vídeos na internet, assim, que são vídeos de ciência, que gostam, que falam sobre assuntos, sobre o mesmo assunto. E então cada um tem um modo de aprender, certo? Tem gente que só lê e aprende, tem gente que tem que ler e ouvir, né, a aula também. Mas todo mundo tem que, pelo menos, fazer a sua parte, né? Bom, vamos lá. Então, entre as camadas atmosféricas, nós temos diferenças entre elas de composição. A maioria dos gases, então, está na primeira parte da atmosfera. Depois nós temos a diminuição da temperatura à medida que você vai subindo, né, na atmosfera, vai tendo uma diminuição da temperatura. É aproximadamente, digamos assim, a cada 1 quilômetro, mais ou menos 1 quilômetro, não, acho que até menos. É, a cada parte que você vai subindo da atmosfera, vai diminuindo de 1 em 1 grau, assim. Então chega uma parte da troposfera que vai estar bem mais frio. Tanto é que você vai numa montanha, o topo da montanha lá, o pico do monte, ele é nevado, ele tem neve, ele é frio, certo? É só você já deve ter viajado para uma área serrana, por exemplo, ou já foi passear, ou numa viagem passou por uma serra. A serra você vai notando que ali ela tem um vento mais gelado, ela é mais fria. Se você perceber, também existe uma diferença de pressão do ar. O ouvido fica entupido, assim, sabe? Quando você vai subindo ou descendo a serra, começa a entupir o ouvido. Quem já sentiu essa sensação aí, viajando, passando por áreas mais altas? Começa a entupir, assim, ó. Né? Fica... Aí o pai manda mastigar, manda bocejar, né? Ó, tem que bocejar. Tem que mastigar para mexer a articulação aqui, ó, e tentar liberar essa pressão que deu ali na O professor, isso aí orelha. sempre acontece comigo quando eu vou para Paraná. Então, no Paraná, para você ir para o Paraná, você passa pela Serra do Mar. Então, você tem que subir a Serra do Mar e aí você tem uma diferença de pressão do ar. Nós vamos falar sobre a pressão atmosférica, mas na próxima aula, né, na próxima atividade, eu vou falar um pouco sobre cada um dos fatores que influenciam a atmosfera. E a pressão atmosférica, ela faz, ela faz parte de um dos fatores. Quem, quem nunca viajou para áreas mais altas, mesmo aqui dá para sentir essa diferença. Às vezes você sobe e pega aqui no morro, por exemplo, você pega, vai de carro na casa de alguém que você passa para o morro. Você vai subir o morro, é que aqui em Governador não tem morros muito altos. Mas, por exemplo, se você pegar e for para você pegar e for fazer uma trilha, por exemplo, uma trilha vai lá no Morro da Pedra Branca. Eu já fui no Morro da Pedra Branca. Ele tem 450 metros de altitude, aproximadamente. Então a gente sai basicamente ali de mais ou menos 20, 30 metros, que é uma área mais plana, e começa a subir o morro. Vai mais de 400 metros. Já dá um pouco de diferença de pressão atmosférica e também temperatura, dá para sentir um pouco. Mas acima de 1.000 metros começa a se ter mais noção e mais diferenças. Passou de 3.000 metros, começa a diminuir a quantidade de oxigênio, o ar fica mais espalhado, o ar fica mais rarefeito, né? Tanto é que pessoas que vão para montanhas ficam assim ofegantes, né? Porque falta, vai puxando ar assim e não vem oxigênio, gente. É uma coisa assim
estranha de entender, mas você respira, é como se alguém tivesse tirando as moléculas de oxigênio do ar que você puxa, assim, né? Quem falou alguma coisa? Isadora? Ia falar? Não? Não, nada não. Tá. Então, assim, dessas atividades que eu passei, é importante vocês estudarem as camadas atmosféricas, principalmente a troposfera, que é a primeira Professor, camada, que é mais importante. Oi. a troposfera, ela vai até 11.000 metros? É, aproximadamente. Não existe, assim, nada comprovado, assim, que ela vai até uns 1.000 metros e acabou, sabe? É um limite que as pessoas colocam para determinar mais ou menos até onde ela funciona, digamos assim. Por quê? Pode ter áreas do planeta que ela vai estar um pouco mais alta ou vai estar mais baixa, mas coloca-se esse limite para ter uma base, entendeu? Mais ou menos aproximadamente 11.000, de 10 a 11.000 quilômetros. Aliás, Ô, professor, quilômetros. Oi. eu tava fazendo essa matéria e eu descobri como é que a aurora polar é feita. Pode Ah, ver se é verdade? é sim. A aurora É, boreal ou a pode aurora ver. austral, né? Eu vou falar aqui ver se é verdade. Pode Que falar. as partículas do Sol ficam no ar, aí o vento carrega. Oi? Não entendi direito. As Tipo partículas, assim, ó. As par... Vem as partículas do Sol, sim. aí o vento carrega, aí forma a aurora boreal. Na verdade, tem mais algumas coisas que acontecem. Por exemplo, existe um magnetismo, né? A Terra ela tem um campo magnético ao seu redor. Tem que se falar sobre esse campo magnético. E nesse campo magnético, quando existe a passagem ali da radiação solar, existe ali uma, digamos assim, uma diferente coloração quando os íons ali, as moléculas se agitam e aí começam a mostrar cores diferentes. E isso geralmente acontece nas áreas de polos, nas áreas polares, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Quando acontece essa aurora polar, essa aurora boreal, boreal significa norte e austral significa sul. Até quem gosta de anotar as coisas é importante. Boreal é quando você está se referindo ao norte e austral é quando se refere ao sul. Tanto é que a Austrália, aquele país, ele fica no hemisfério sul, Austrália, certo? Poderia existir um país chamado Boreália, né? Não existe, mas Boreália seria um país que fica no hemisfério norte, por exemplo, né? Vai saber, talvez existe, tem muitos países no mundo, territórios que nem eu que sou professor conheço, tem muitos, né? Enfim, a aurora acontece por uma diferença de magnetismo. Sim, está ligado a essa questão de partículas solares, tá? Resumidamente é isso mesmo. Quem falou mesmo foi? Não lembro agora quem perguntou. Amanda, A Amanda, tá. Isso aí, Amanda. Mas quando tiver mais dúvidas, se não tiver informação completa no livro também, ou você não teve uma informação específica, daí você pode pesquisar. Vai lá no Google lá, digita lá aurora boreal, aurora austral, como ocorre, e aí você vai ter um pouquinho mais de informação também, tá? é Bom, porque na apostila não tá isso. na Não tem. apostila, na apostila eu acho que não tem nada específico disso aí, né? Mas quando a gente tem curiosidade e tal, pode ir atrás sim de outras informações. Bom, continuando essa parte da atmosfera que é importante para a gente. Nós também precisamos entender o que acontece com relação ao clima e ao tempo atmosférico. E existe diferença entre esses dois termos. Se eu falo tempo atmosférico, estou me referindo às Professor, condições. Oi, eu sei a diferença.
Sabe a diferença do tempo e do clima? Uhum. Como que é? O tempo é tipo assim o que tá acontecendo agora. E o clima é o que, tipo assim, já de um ano, tipo assim, aqui é o clima chuvoso. Que é mais de um ano que ele tá assim, que só chove. É isso mesmo. Essa é a ideia mesmo, Amanda. O clima, ele não é algo que acontece momentâneo. Pelo contrário, o clima já é uma característica, né, das condições atmosféricas que foram assim, estudadas e foram colocadas dentro de um pacote de características da atmosfera e aí foi realizado um estudo sobre esse clima. Exemplo, primeiro eu vou falar sobre o tempo, tá? O tempo ele funciona assim, tempo atmosférico, não é o tempo cronológico do relógio que estou falando. Tempo atmosférico funciona de acordo com o dia a dia, com o passar dos dias. Por exemplo, nós estamos numa semana em que está tendo um tempo nublado, com chuvas, com algumas pancadas de chuvas, chuva leve, enfim, está oscilando entre chuva e nublado. Não está céu aberto. Estou vendo lá fora que tem algumas nuvens, tal. Não está muito nublado, mas não está céu aberto, que a gente fala, né? Então, o que que é isso? Eu estou vendo que o tempo essa semana, tempo atmosférico, ele está mais para chuva do que para sol, certo? Até se você olhar a previsão do tempo na internet, você vai ver que durante os dias vão estar lá tempo de quantidade de chuvas, tem uma porcentagem que eles colocam lá, 40%, 30, 20, 10, 80. Se você vê na previsão acima de 60% na previsão do tempo, pode ter certeza que vai chover, porque eles estão calculando que pela velocidade do vento está chegando nuvens carregadas de umidade e pode chover, certo? E quando a umidade do ar também está, obrigado, Isadora, quando a umidade do ar está muito alta, tem uma tendência de também ter chuva. E tem outra coisa também, o tempo atmosférico, ele pode nos mostrar o que está acontecendo na nossa região. Exemplo, o tempo está chuvoso, está chovendo bastante. Então, já dá uma ideia assim, bom, o tempo é chuvoso durante uma grande parte do ano. Vários meses tem esse tempo chuvoso. Aí o que, que a gente vai entendendo? E aí a gente entende que se nessa região durante o ano tem vários meses que tem chuva, aí a pessoa pensa assim, ah, então quer dizer que o clima aqui, ele é um clima mais úmido. Entende essa diferença? Pela análise de vários tempos que a gente fez, que a gente anotou ali, que a gente pensou e viu, ó, tem vários tempos que acontecem, e segundo esses tempos atmosféricos aí, tem muita chuva. Então esse clima aqui da região é chuvoso. Então, o tempo ele mostra como fica o clima da região. Então, dá para saber o clima da região em um dia? Se você for num lugar que você nunca foi, num país que você nunca visitou, Não, dá para saber o clima lá em um dia? Não dá, porque ele pode pegar aquele dia e ficar o dia inteiro seco, ensolarado. Aí você vai falar assim, ah, então é um clima seco. Você não pode afirmar, porque você só viu um dia, certo? Agora, se você morar durante alguns anos naquele país, aí você vai ter que ficar um bom tempo ali realmente para fazer a análise. Tanto é que eles levam 30 anos. Isso é bom vocês até anotarem. É, as pessoas que mexem com meteorologia, climatologia, né, os cientistas ligados a essa área, eles levam 30 anos para realmente contabilizar os dados de previsão de condições atmosféricas, e aí depois desses 30 anos é que eles chegam à conclusão de um clima, certo? Então imagina, um clima é desértico, tá, mas quem que falou que é desértico? Os cientistas ligados à meteorologia, climatologia, né, os climatólogos. Por quê?
porque eles já analisaram, eles colocam aparelhos, tem na apostila aí também, os aparelhos que fazem as medições, né, e também os registros de meteorologia e climatologia, né? Então, existem estações meteorológicas ou também estações climatológicas. Elas têm aparelhos que medem temperatura, quantidade de chuvas, insolação, ventos. É muito legal. Como nós estamos na pandemia, infelizmente eu não vou conseguir levá-los numa estação meteorológica, né? Mas quem sabe numa outra vez. Mas é importante a gente entender que alguns aparelhos registram, né, e medem algumas informações. Vou dar um exemplo. Tem um aparelho chamado pluviômetro, com P de pato, pluviômetro. O pluviômetro ele serve para medir a quantidade de chuvas. Então ele fica como se fosse um funil assim, ó. Ele fica lá um funil a céu aberto. E aí quando chove ele recebe, ele capta aquela chuva, e aí tem um cilindro assim, com a quantidade, o volume que ele recebeu. Aí que eles falam assim, choveu 50 milímetros hoje, aqui na região, aqui na cidade. Como que ele sabe que choveu 50 milímetros? Esses milímetros não é por extensão, é por volume. Aí vocês vão ter que entender depois, estudar um pouco em matemática os volumes. Mas milímetros, digamos assim, que uma chuva de 100 milímetros em um dia é uma chuva bem pesada, chuva bem grossa, sabe? Chove bastante. Então, assim, quase deu horário, aguenta aí um pouquinho. Falta 2 minutinhos. Então, assim, as chuvas que acontecem, os ventos, as temperaturas, elas servem para que as pessoas façam essas anotações e falem, ah, tá, então se aqui os tempos atmosféricos aqui que acontecem são assim, então quer dizer que o clima é assado, ou seja, se tem muitos tempos ali com seca, quer dizer que o clima ali é seco. Se tem muitos tempos com chuva, o clima ali é chuvoso, entende? Então a diferença do tempo e clima basicamente é essa. O tempo registra as condições atmosféricas momentâneas e o clima registra aquilo que é característica de vários anos de observações da atmosfera. Certo? Alguma dúvida? Isso Não. que a gente vai estudar, que vai ter nessa atividade primeira aí. Tá bom? Bom, então, eu agradeço a todos que participaram. Tivemos 3, 4, 5, 10 alunos aqui. Espero que vocês estejam bem, continuem bem, se cuidando, tá? Quem sabe em breve a gente volta, não sei, vamos ver Sim. como vai ficar. E tô com saudade de todo mundo para a gente dar aquele abração, conversar e falar mais coisas lá na aula, importante. É, Apesar que aqui é uma aula também, sim. tá bom? Então, tchau para Tchau, vocês, professor. se cuidem e não se esqueçam, hein? Usem sempre a máscara, não fiquem dando mole. Tchau, Tchau, bom fim de professor. semana. Tchau, bom fim de semana. Tudo de bom para você.